Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de novo para fazer uma participaçãozinha especial no TT. E hoje eu vou falar sobre uma amizade muito importante entre dois escritores, o C.S. Lewis e o J.R.R. Tolkien. E esse vídeo vai para o Maxwell Miranda e para o Guilherme Monteiro Guimarães. Para falar sobre esse TT, eu usei esse livro aqui, O Dom da Amizade, que é traduzido por quem? Por quem? Ronald Kempsey! Esse livro eu achei muito bonito, é uma delícia de ler, eu já tinha lido alguns anos atrás e agora para fazer o TT eu reli. Inclusive, olha o que eu encontrei, meu marcador que tinha sumido. O Tolkien Talk tem uns marcadores muito bonitos, esse aqui tá meio acabadinho, o outro que eu ganhei tá numa redoma de vidro, assim, para não acontecer nada. Mas esse aqui eu tô usando. É muito lindo. E às vezes tem uns sorteios. Então vale a pena participar do grupo de discussão, o Dragão Verde, lá no Facebook. Que às vezes o César ou o Sérgio fazem uns sorteios. E aí vocês podem conseguir alguns marcadores e outros prêmios bem bonitos, como esses. Bom, para fazer esse vídeo eu usei esse O Dom da Amizade, do Colin Duryea. E é muito legal porque eu particularmente gostei até mais do que a biografia oficial do Tolkien do Humphrey Carpenter. Aliás, tem uma resenha muito legal que o César fez, a gente pode colocar o link na descrição, sobre essa biografia, que é a mais importante de todas. Inclusive, o Colin usou essa biografia como fonte, além de outras fontes. Então, é a biografia mais importante, porque eles conheceram... Ele conheceu o Tolkien pessoalmente, pegou documentos da família, assim vai. Mas eu gosto mais ainda desse livro, porque a maneira que o Colin escreve é muito gostosa e ele coloca umas vinhetas que você entra na história, como se você estivesse dentro da sala e vendo o Lewis e o Tolkien conversando. Então isso é muito legal. E eu gostei que já no prefácio o Colin ele fala assim... Eu me identifiquei com ele, claro, dentro da minha pequenez. Mas ele fala assim: com escritores como Lewis e Tolkien, naturalmente existe um formidável conhecimento de suas obras entre leitores comuns, e por isso peço-lhes para serem pacientes com minhas falhas. E eu achei isso muito legal, porque eu falei assim, não sou só eu que tenho medinho de falar de Tolkien, que esses fãs entusiastas, ciumentos, às vezes não gostam muito. Mas é isso, a gente sempre tem que tomar muito cuidado para falar desses escritores tão especiais. O Lewis, ele escreveu um livro, que eu também tenho aqui, que chama Os Quatro Amores, e que ele fala, né, da afeição, do amor-afeição, o amor-amizade, o amor eros e o amor caridade. Algumas pessoas sabem, outras não. Eu estudei um pouquinho sobre a amizade em O Senhor dos Anéis e eu usei o livro Ética Nicômaco, de Aristóteles, para fazer a espinha dorsal dessa análise. Eu ainda acho que Ética Nicômaco é o livro mais indicado para se estudar a amizade, porque ele trata o tema de uma forma completa, profunda e atual, que é um clássico, e que casa perfeitamente com o pensamento do Tolkien. Mas eu também usei esse livro, Os Quatro Amores do Lewis, porque eu sabia que o Lewis e o Tolkien já eram grandes amigos, e é interessante entender essa concepção que o Lewis tinha da amizade, porque a gente vê como que o Lewis tratava essa amizade do Tolkien em relação ao Tolkien, e provavelmente também tem grande parte do que o Tolkien achava da amizade junto, né? As coisas se complementam, se somam. Em Os Quatro Amores, o Lewis vai dizer que a amizade é aquela menos necessária, mas não de uma forma depreciativa. Não é necessária como, por exemplo, a afeição que ajuda você a criar as crianças, né, a cuidar das crianças, ou como o eros, né, que propicia a procriação. Né? A amizade ela não tem essa ligação instintiva, natural, bateu a porta. Ela tem ela é muito mais espiritual. Então o Lewis vai dizer que o eu te amo, que dizem dois amantes no amor eros, dentro da amizade vai ser substituído por você vê a mesma verdade do que eu vejo? Ou seja, não necessariamente vocês concordam sobre aquele tema, mas vocês dois
têm a mesma inquietação interior, enxergam o mesmo ponto, enxergam uma necessidade a ser mudada ali, vocês enxergam a mesma verdade, mesmo que cheguem a conclusões distintas. E o Lewis vai dizer assim: essa característica não natural, por assim dizer, da amizade, ajuda a explicar por que ela era exaltada na Antiguidade e na Idade Média, e perdeu toda a importância em nossa época. Naqueles tempos, a ideia mais profunda e permanente era a de ascetismo e renúncia ao mundo. A amizade, para ele, pode ser uma escola de virtudes ou vícios. Ela torna o homem mau pior e o homem bom melhor. Eu ouso dizer que sem o Tolkien, Lewis não seria o Lewis que a gente conhece hoje. E sem Lewis, a gente mal conheceria Tolkien, no máximo a gente conheceria o Hobbit. O Tolkien escreveu numa carta sobre Lewis assim: C.S. Lewis é um velho amigo e colega meu. E, de fato, devo ao seu encorajamento o fato de que, apesar dos obstáculos, incluindo a Guerra de 1939, perseverei e, eventualmente, terminei O Senhor dos Anéis. Para o Tolkien, talvez O Senhor dos Anéis não passaria de um passatempo. O Lewis sempre leu muito os escritos de Tolkien e sempre deu muito palpite nas suas obras e sempre o incentivou, até mesmo, eu fiz um TT aqui sobre o ensaio sobre contos de fadas. Esse ensaio ele foi feito para o Tolkien falar numa conferência, mas o Lewis o incentivou a publicar. Então a gente já vê aí mais uma ajuda de Lewis em todas as áreas, até num texto teórico, né, de Tolkien. A gente vê também nos personagens, né? A gente sabe que Barbárvore tinha um jeito de falar empolado e forte, como Tolkien via que Lewis falava. Então tem um pouquinho de Lewis no Senhor dos Anéis. It's talking, Mary. The tree is talking. Tree? I am no tree. I am an ant. Tree herder. A shepherd of the forest. Don't talk to it, Mary. Don't encourage it. Treebeard, some call me. And whose side are you on? Side. I am on nobody's side. Because nobody is on my side, little orc. Nobody cares for the woods anymore. We tend to assume that the whole universe, and God himself, are always moving on from a past to a future, just as we are. But many learned men don't agree with that. I think it was the theologians who first started the idea that some things are not in time at all. Later the philosophers took it over, and now some of the scientists are doing the same. Almost certainly, God is not in time. His life doesn't consist of moments following one another. If 1 million people are praying to him at 10:30 tonight, he hasn't got to listen to them all in that one little snippet which we call 10:30. 10:30, and every other moment from the beginning to the end of the world is always the present for him. Também na trilogia espacial de Lewis, a gente tem o personagem principal que é um filólogo, o Dr. Ransom, e ele lembra muito o Tolkien diante da visão de Lewis. Apesar deles terem uma amizade muito bonita, ela é uma história de altos e baixos, né? A princípio eles se conheceram em 1926 na Universidade de Oxford, no Merton College, onde tinha o estudo de língua e literatura inglesa. E viram muitas coisas em comum, né? Coisas como perder a mãe logo cedo. O Lewis perdeu a mãe com 9 anos e o Tolkien com 12. Cada um tinha um irmão com quem eles poderiam contar, né? O Warne era o irmão do Lewis e o Hilary do Tolkien. Eles também
tinham uma diferença muito pouca de idade, né? O Tolkien era só 6 anos mais velho que o Lewis, então eles já tinham aí uma afinidade muito grande por ter histórias comuns. Ambos começaram a escrever na Primeira Guerra mais fortemente, né? A guerra trouxe aí um impulso para eles escreverem mais. Quando o Lewis conheceu Tolkien, já foi um pouco impactante, né? O Tolkien já fazia uma série de críticas em relação à língua, ao estudo da literatura. Ele até provocava assim, dizendo que literatura era para diversão de homens entre 30 e 40 anos. E aí mais tarde o Lewis escreve lá no diário dele, ainda bem que o Lewis tem um diário, né, gente? Que aí a gente pode conhecer um pouquinho mais. E que o Tolkien aparentemente queria extinguir a cadeira deles, então, na universidade. E ele até acaba escrevendo assim: não há ofensa neles, só precisa de 1 ou 2 palmadas. Também tem, por curiosidade, o Lewis é chamado comumente como Lewis mesmo, né, na Universidade de Oxford, mas o Tolkien era chamado como Tollers. E o Lewis, na família dele, entre os amigos íntimos, ele era chamado como Jack, porque quando ele era pequenininho, ele queria ser chamado como Jaxie, e aí pegou Jack na família. Então o próprio Tolkien chamava o Lewis de Jack, então ficava Jack e Tollers. Quando Lewis conversou mais seriamente o Tolkien conversou mais seriamente com Lewis, ele dizia que o que importava, como filólogo, ele enxergava que o que importava mesmo era o estudo da língua, né, da filologia, que a literatura e a própria linguística eram muito limitadas para o estudo da língua de uma forma geral. O Lewis mais tarde vai comprar essa ideia e os dois vão trazer aí uma corrente de pensamento dentro de Oxford um pouco diferenciada, que não se aproximava nem da modernidade, né, da razão pura e simples, mas também não ia para a via do romantismo. Eles iam para uma via do resgate a valores medievais e antigos, e esse estudo da linguagem aí para o estudo da literatura se fortalecer mais. Lewis e Tolkien, eles tinham crenças diferentes. Na verdade, o Lewis naquela época já não acreditava em Deus, embora tenha acreditado no passado. E Tolkien, ele sempre acreditou, sempre foi um católico convicto, né? Justamente por herdar isso da sua mãe, que se converteu ao catolicismo depois que o pai dele morreu. O Lewis se declarava um naturalista, e enquanto o Tolkien sempre se declarou um sobrenaturalista. E depois, com o tempo, Tolkien era um homem muito persuasivo e deu um empurrãozinho ali na conversão de Lewis, que se tornou um grande cristão, inclusive um teólogo muito famoso. Embora o Lewis tenha se convertido ao anglicanismo e não ao catolicismo como Tolkien tanto gostaria. Já no começo, né, da amizade dos dois, o Tolkien convidou Lewis para participar de um grupo chamado Qualbiters, em que eles estudavam sagas islandesas, e diz que Tolkien traduzia com muita rapidez diante dos demais esses textos islandeses, principalmente da Edda, né? Esses textos islandeses, sagas como a saga de Volsung e outros. E já o Lewis ficava um pouquinho mais devagar, assim, me identifico mais com o Lewis nesse ponto. A gente sabe que Tolkien lia muito pro Lewis, né, O Senhor dos Anéis e outros escritos, inclusive uma versão de Beren Lúthien. Inclusive eu convido vocês, se você ainda não viu o Diário de Beren Lúthien, não sei se já acabou essa autora que eu escrevi, mas se você ainda não viu, assista. Aqui tem uma playlist no canal, Diário de Leitura Beren Lúthien, que o Sérgio Ramos está fazendo, que ficou incrível. E uma das versões desse conto, né, desse conto de amor, é a Balada de Leithian, que o próprio Tolkien lê em voz alta para o Lewis. Lewis ouve com muito interesse, com muito entusiasmo, sempre apoiando o amigo. E aí escreve 14 páginas com críticas, né, dando sugestões. E normalmente a reação de Tolkien era ou ignorar
ou começar a escrever tudo de novo. Aqui na página 84, o Colin vai trazer duas cartas, né? Uma do Tolkien falando sobre o Lewis e outra do Lewis falando sobre o Tolkien. Então, C.S. Lewis, é claro, tinha algumas esquisitices e às vezes podia ser irritante, diz o Tolkien. Afinal de contas, era e continuava sendo um irlandês de Ulster. Mas não fazia nada por efeito. Não era um palhaço profissional, e sim natural. Quando era um palhaço. Tinha uma mente generosa, alerta contra todos os preconceitos, apesar de alguns estarem por demais enraizados em sua experiência nativa para que eles os observassem. Agora do Lewis falando sobre o Tolkien. É um grande homem. Suas obras publicadas, tanto imaginativas quanto eruditas, deveriam a esta altura preencher uma estante. Mas ele é uma dessas pessoas que nunca estão satisfeitas com o manuscrito. Daí o testemunho do Lewis para mostrar que realmente o amigo era bastante perfeccionista. Um belo dia, eles tiveram uma discussão em 1938 com a presença de Dyson, em que naquela época Lewis ainda não acreditava muito no mito e ele dizia que os mitos eram mentiras bonitas, mas não traziam a verdade, e o Tolkien falava que não, que o mito traz a verdade, amplia esse conceito de verdade e de realidade. Fairy stories, which I think is rather ridiculous. After all, the magic of myths or fairy stories is not an end in itself. It exists to serve virtue and satisfy certain primordial human desires. But myths are fiction. The stories they tell aren't true. They're lies and therefore worthless, even though breathed through silver. They're just beautiful lies. You can't seriously believe in fairy tales. Why not? I can, in fact, I do. But this is preposterous. How can you seriously believe a lie? Oh, Jack, myths are not lies. In fact, they're the very opposite of a lie. Myths convey the essential truth, the primal reality of life itself. Go on. Mais tarde o Lewis vai comprar essa ideia também e vai trazer isso para o plano sobrenatural, religioso e metafísico. Tem um livro que chama God in the Dock, ainda não traduzido para o português, mas que traz um trechinho que fala muito disso, né? Quando ele compra essa ideia do Lewis, né? Diante desse diálogo que ele teve com os três tiveram, né? O Tolkien, o Lewis e o Dyson. Aqui no Dom da Amizade tem esse trecho. O coração do cristianismo é um mito que também é um fato. O antigo mito do Deus moribundo, sem deixar de ser mito, desce do céu da lenda e da imaginação para a terra da história. Ele acontece numa determinada data, num determinado lugar, seguido de consequências históricas definíveis. Passamos de um Balder ou um Osíris que morre ninguém sabe quando nem onde, para uma pessoa histórica crucificada. Está tudo em ordem, sob Pôncio Pilatos. Tornando-se fato, não deixa de ser mito. Esse é o milagre. Para sermos verdadeiramente cristãos, precisamos concordar com o fato histórico e também receber o mito, por muito que se tenha tornado fato, com o mesmo abraço imaginativo que concedemos a todos os mitos. A gente vê aqui, né, nesse trechinho, que o Lewis ele era bastante comunicativo e também na questão da filosofia e da teologia. Já o Tolkien não, ele sempre ia para o lado da ficção. Então, diante desse diálogo, surgiu um poema, Mithopeia, e ele traz muito bem esse diálogo, né? Em que o Tolkien ele apoia o mito como verdade, enquanto o Lewis não, né? Ele é descrente. Mas mais tarde a gente sabe que o Lewis vai comprar essa ideia também. Os dois escritores, de uma maneira inconsciente, vão trazer uma chamada renascença menor, que é trazer os valores cristãos em seus escritos, sem perceber, né? Em vez de criticar a modernidade, a supremacia da razão, o materialismo, com uma vertente modernista,
romântica, eles trazem esse resgate aos valores medievais, aos valores antigos, principalmente aos valores cristãos. Com o tempo, Lewis e Tolkien passaram a ter uma conformidade de pensamento muito grande, e dessa união desses dois amigos surgiu um outro grupo, né? Além dos Coldbiters, surgiu os Inklings, que é o grupo mais importante da história e da biografia de Tolkien e provavelmente do próprio Lewis. E lá passaram muitos escritores famosos, inclusive mais tarde chegou o Christopher Tolkien, que também integrou os Inklings, e lá eles liam seus escritos em voz alta uns para os outros, e o próprio Tolkien leu muito do Senhor dos Anéis para esses amigos, né? Então tem também muita participação desses amigos na composição do Senhor dos Anéis, só pelo simples fato dele ler em voz alta. Com o tempo, o Dyson, que participava desse grupo também, acabou podando o Tolkien, e até o grupo foi esmorecendo justamente por isso, porque talvez ele não estivesse mais muito interessado em elfos, anões, enfim, na Terra-média. Mas o Lewis e muitos deles gostavam muito e ajudaram muito, né, o Tolkien a ser ouvido e encorajaram ele a ir levar para diante o Senhor dos Anéis. Em um determinado momento, chegou o Charles Williams, né, um poeta e escritor famoso, que era muito carismático, chamava muito a atenção das pessoas e chamou muito a atenção do Lewis, que era líder. Sempre o Lewis tinha uma característica de liderança, né? Enquanto o Tolkien era um pouco mais reservado, introspectivo, era também pai de família, né? Enquanto o Lewis passou grande parte da sua vida como um solteirão, né? E de certa forma a gente pode dizer que Tolkien ficou um pouco incomodado com esse entusiasmo que Lewis teve diante do Charles Williams. Ele achou que ele estava caindo no feitiço do Charles, que ele estava sendo, e que ele era facilmente impressionável. A gente não pode dizer se era puro ciúmes do Tolkien ou se ele tinha uma grande razão nisso, né? A gente só sabe que a entrada do Charles Williams para o Lewis era agregar, e já para o Tolkien era segregar, de certa forma, né? A amizade foi ficando um pouco mais abalada. Nessas indas e vindas da amizade do Tolkien com Lewis e essa espécie de ciúmes que o Tolkien tinha em relação ao Charles Williams, tem uma anedota, uma história muito interessante, um episódio muito interessante em que o Charles Williams foi dar uma conferência sobre Hamlet, enquanto o Tolkien foi falar sobre o anglo-saxão. Como o Charles Williams era muito atraente, a sala dele bombou. Todo mundo foi assistir a conferência dele, enquanto a do Tolkien só ficou um aluninho, aquele que era obrigado a anotar. E agora me diz, quem é Charles Williams na fila do pão, hein? Vai desprezando, vai. Numa conversa, Tolkien e Lewis começaram a chegaram à conclusão de que as grandes histórias admiráveis eram aquelas que a gente entra nas profundezas do espaço e do tempo. Então, Lewis propõe uma brincadeira para o Tolkien. Então, vamos escrever nossas próprias histórias com isso. Vamos fazer cara e coroa. Se cair cara, você escreve uma história que passa através do tempo, né? Uma viagem no tempo. E se cair coroa, você faz uma história numa viagem no espaço. E eu fico com o contrário da sua. E deu cara. Então, Tolkien ficou com a história numa viagem no tempo e Lewis teve que escrever uma história numa viagem no espaço. A história que Tolkien começou a escrever, mas não terminou como muitas das suas histórias, porque a gente sabe que ele era muito perfeccionista, chama A Estrada Perdida. Então, o Tolkien começou mais ou menos o que seria a sua versão do mito de Atlântida. Tem nomes conhecidos como Númenor, Elendil, Sauron, mas não tem nada a ver com as histórias do Legendário, ou tem muito pouco a ver. É a história de um pai e de um filho que vão se reconhecendo em outras épocas da história. E muitas vezes isso se dá pela linguagem. A gente tem uma versão, mas completamente diferente dessa história, do mito de Atlântida no Akallabeth, que a gente tem até um TT sobre Númenor, 2 TTs, né? Sobre a queda, né? E sobre a história da ilha de Númenor.
Mas essa história mesmo, A Estrada Perdida, não foi concluída. Já o Lewis conseguiu publicar a sua história, além do Planeta Silencioso, que trazia aí uma viagem no espaço. Enquanto a cada ano Lewis escrevia um volume das Crônicas de Nárnia, né, são 7 volumes, o Lewis, o Tolkien não, ficou mais de uma década para escrever O Senhor dos Anéis. E eu acho que se deixasse ele continuava escrevendo mais, né? De fato, ele estava escrevendo mais. Tinha aí o Silmarillion, que infelizmente não foi publicado em vida, Christopher Tolkien editou e publicou depois da morte do pai, mas o Tolkien ele preocupava muito com os detalhes. Então, a história da Terra-média, né, de todo o universo ficcional do Legendário de Tolkien, é muito detalhada. Então, é como se a gente pudesse realmente habitar aquele universo, porque ele é muito bem explicado. Lewis já não se preocupava tanto com isso. Outra diferença é que no ensaio sobre contos de fadas, o Tolkien fala que os contos de fadas servem ainda mais para os adultos do que para as crianças, porque os adultos precisam mais dos contos de fadas. Já o Lewis tem uma percepção diferente. Ele acha que os contos infantis são a maneira mais apropriada dele escrever a sua literatura. Não foi só o Lewis que ajudou Tolkien a sua carreira profissional. O Tolkien incentivou muito o Lewis a aceitar a cátedra de Cambridge, porque Oxford nunca valorizou tanto Lewis assim. O Lewis ele era um teólogo popular, um filósofo popular, um escritor popular, e isso incomodava muito Oxford, ainda mais que ele falava muito explicitamente as coisas, os temas cristãos, e isso não estava muito lá na moda, até hoje não está muito na moda, e Oxford ficava muito irritada com isso. Cambridge já não, já ia para uma outra linha. Então o Lewis insistiu, o Tolkien insistiu para o Lewis aceitar a cátedra de Cambridge, e assim o Lewis acabou aceitando. No fim das contas, os amigos começaram a se afastar. Eles nunca deixaram de ser amigos de verdade, mas já não eram tão íntimos assim. O que culminou no afastamento dos dois foi de fato a união de Lewis com Joy Davidman, que era uma escritora renomada, nova-iorquina, e que na verdade ela estava se separando do marido. Então a Joy, ela tinha uma história de não crença em Deus, ela tinha uma linha de pensamento marxista. Lendo Lewis, ela se converte ao cristianismo e se torna uma fã entusiasta dele, escreve cartas para ele e acaba se apaixonando por ele e ele por ela. Ela ainda não tinha se divorciado, estava separada, mas ainda não tinha se divorciado do marido, que sofria de alcoolismo, quando eles dois se uniram. Os dois ficaram pouco tempo juntos, porque Joy adquiriu um câncer e eles ficaram casados apenas 4 anos. O Lewis nunca chegou a contar para Tolkien que ia se casar e que estava apaixonado de Joy. O Tolkien ficou apenas sabendo dessa história. Muito provavelmente porque o Lewis sabia a opinião de Tolkien sobre o divórcio. Para o Tolkien, os valores cristãos serviam para todo mundo. E já o Lewis achava que não. Podia ter nesse aspecto, ele achava que podia ter um casamento do tipo religioso e um do tipo civil, em que no civil você pode mudar de ideia. Para o Tolkien, isso não procedia. Se o catolicismo fala que todos os homens, não só de uma ordem específica, mas todos os homens devem se casar e esse casamento é indissolúvel até a morte, então deve servir para todo mundo, para quem é católico e para quem não é católico, que seria uma verdade universal. O Tolkien diz assim em uma carta para o Lewis justamente sobre esse assunto, mas nessa época o Lewis nem estava com a Joy, mas ele sabia, mais tarde ele lembrava desse pensamento do amigo. O Tolkien diz: você está totalmente comprometido com a igreja cristã como um todo, com a visão de que o casamento cristão, monogâmico, permanente, rigidamente fiel, na realidade é a verdade sobre o comportamento sexual para toda a humanidade. Esse é o único caminho para a saúde total, incluindo o sexo em seu lugar apropriado, para todos os homens e mulheres. Que essa visão esteja em dissonância com a atual psicologia sexual dos homens não a invalida. Como vê? Creio que foi o instinto que fracassou, você diz. De fato, se não fosse assim, seria uma injustiça intolerável impor uma monogamia permanente mesmo aos cristãos.
Se o casamento cristão, em última análise, fosse não natural, do mesmo tipo, digamos, da proibição da ingestão de carne em certas regras monásticas, ele só poderia ser imposto a uma ordem de castidade especial da Igreja e não uma Igreja universal. Nenhum item de moral cristã compulsória é válido apenas para os cristãos. Bom, a gente sabe que o filho mais próximo do Tolkien, o Christopher Tolkien, ele teve um divórcio na história dele. E provavelmente o Tolkien não deixou de amar o filho como sempre o amou. Então, mesmo sendo fiel às suas convicções, ele não deixou de amar os seus por se comportarem diferente. Então, talvez ele não teria dado as costas como Lewis imaginava, mas isso a gente nunca vai saber. A gente sabe é que a amizade entre eles esfriou, embora nunca tenha terminado de fato. No dia da morte de Lewis, em 1963, o Colin, nesse livro, ele reconstrói uma passagem, né? Uma cena que provavelmente aconteceu e que, de fato, o Lewis tinha escrito no Natal anterior de sua morte para o Tolkien, dizendo: toda a minha filosofia da história depende de uma frase sua. Realizaram-se feitos que não foram totalmente em vão. Essa frase remete a uma passagem da Sociedade do Anel no Senhor dos Anéis. Naquela época havia tristeza também e uma escuridão que se adensava, mas grande bravura e feitos admiráveis que não foram totalmente em vão. Então é uma história de altos e baixos, mas é uma história de uma amizade muito bonita, em que um trouxe um legado muito forte e importante para o outro. Então é isso, pessoal, eu fico aqui. Termino esse TT muito feliz, eu me diverti muito, aprendi muito. Por mim, eu ficava estudando mais e mais os dois, tem muita história para contar. Eu convido vocês a lerem os dois autores, dois grandes autores, com um pensamento incrível, que ajudou muito para a história da fantasia e trouxe um legado imenso para a fantasia contemporânea. Obrigada por assistirem, convido vocês, se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações, deixem os comentários, entrem nas nossas mídias sociais, na fanpage no Facebook, no grupo de discussão Dragão Verde também no Facebook, no nosso Twitter, no nosso Instagram. Também temos a possibilidade de ter a colaboração de vocês. Se vocês quiserem comprar algum livro na Amazon.com.br, escrevam um inbox lá na fanpage. Olha, eu quero comprar esse livro. Eles mandam um link para vocês e através desse link sem custo adicional, vocês conseguem comprar o livro de vocês e ajudar um pouquinho o Tolkien Talk. Pessoal, muito obrigada. Esses TTs estão cada vez mais profissionais, esses meninos estão cada vez mais chiques. Então vocês imaginam o quanto eu fico tensa, mas eu fico muito grata demais essa oportunidade. Muito obrigada pela paciência e generosidade de vocês mais uma vez. E é isso. Um beijão, tchau!